Lucas capítulo 14, a partir do verso 1, nos diz o texto: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Oremos. Senhor Jesus, eu peço agora a ação poderosa e reveladora do Teu Espírito, naquilo que o Senhor tem para nós hoje, para Te conhecermos melhor. Identifica, Espírito de Deus, aonde devemos aplicar essa Tua palavra de hoje, para sermos vencedores. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esse relato fala de uma enfermidade que era rara. Jesus, aqui ele já está se aproximando ao final dos seus 3 anos e meio de ministério. Ele está voltando para Jerusalém, onde seria lá capturado e depois ele seria crucificado. E ele passa aqui por uma região, e nessa região ele é convidado por um fariseu, príncipe dos judeus ou principal dos judeus. Então esse fariseu que o convidou para jantar num sábado na casa dele, no mínimo é um convite estranho, porque os fariseus, eles rejeitavam Jesus, eles se opunham a Jesus, né? Mas um fariseu o convidou, e não era só um fariseu, mas também ele tinha um alto posto ali. Ele era um dos príncipes, um dos principais ali dos judeus. Então esse homem era um homem profundo conhecedor da lei, dos profetas. Ele era um guardião, vamos dizer assim, do judaísmo, né? E o judaísmo que tinha como base um único Deus, o Deus criador de todas as coisas. Então esse homem convida Jesus para jantar na casa dele, e Jesus curiosamente aceita. Jesus ele sempre aceitava, mas Jesus sabia, né, qual que era a disposição do coração dos fariseus. Nenhum dos fariseus gostava dele, mas ele foi. Então pode parecer estranho, mas ele foi. Quando ele entrou ali, a Bíblia diz que eles o observavam. As pessoas estavam observando Jesus naquela festa. Estranho o convite, e quando ele chega ali, as pessoas observando. Obviamente um homem muito bem colocado, um homem rico, convidou ele. E a Bíblia diz que foi colocado na frente dele, ou seja, estava ali diante dele, diz na tradução que nós lemos, um homem hidrópico. O que era isso? Então, aquele homem que era hidrópico, pela própria expressão, era um homem que acumulava líquido no seu corpo. Então ele tinha inchaço. Esse inchaço podia ser nas pernas, nos pés, ou nos braços, ou nas mãos, ou no rosto, ou como um todo. Não se tratava de um homem obeso, até podia ser um homem com uma estrutura normal, mas que retia líquido e ficava inchado. Mas pela palavra que foi usada aqui, esse inchaço devia ser no rosto. Então, não sei se tiveram a oportunidade de ver em algum lugar, alguma foto, mas uma pessoa que tem esse problema, ele tem uma aparência bizarra, porque o rosto inteiro é inchado. Os olhos, as bochechas, a boca, o nariz, então ele fica muito inchado. Então puseram esse homem lá, e aquilo era notório. Esse homem era uma atração ali na sociedade que ele vivia, não uma atração positiva, mas uma atração negativa. Era um homem que tinha uma aparência bizarra, e quando ele andava na rua as pessoas reparavam e faziam comentários, e parece estranho esse homem estar nesse jantar como convidado. Então o que estava acontecendo aqui, na verdade, esse fariseu e os que estavam com ele armaram uma cilada para Jesus, armaram uma arapuca para Jesus, porque eles queriam ver como é que Jesus ia se safar dessa armadilha. Eles queriam pegar Jesus em algum erro dele. Então o que eles fizeram? Eles provavelmente convidaram esse homem que tinha esse problema sério, era uma doença aparentemente incurável, porque na verdade o inchaço não era doença, era resultado de algum mal do coração, dos rins, e alguma outra coisa que fazia com que ele acumulasse líquido. Mas se aquilo era um problema cardíaco ou renal, não tinha, a medicina naquela época não tinha condições de fazer um tratamento mais específico. Então aquilo era um mal incurável, era visto como alguma coisa que não conseguia se curar. Então eles pensaram: já sei, vamos trazer esse homem aqui, trazer um inchadinho aqui, e vamos colocar esse homem na frente de Jesus, vamos plantar esse homem na cena, vamos colocar esse homem no palco aqui, porque eles imaginavam o seguinte: possíveis intenções dele. Primeiro, pode ser que Jesus não consiga curar essa doença, porque ela é muito rara, é incurável. Então pode ser que ele chegue aqui, se ele tentar curar e não conseguir, ele vai ficar envergonhado.
Pode ser que Jesus fale para ele: você está curado. Mas naquela festa, aquele inchaço dele, teoricamente não ia sair, porque se ele estava curado, Jesus podia ter curado de um mal que provocava esse inchaço. Então ele só ia desinchar dali alguns dias, então podia se duvidar daquilo que Jesus fizesse naquela festa. Você está curado? Está nada, mentira dele, olha lá, o homem continua inchado, ele está indo embora inchado, não aconteceu nada com ele. Então podia ser que Jesus não conseguisse curar, hipótese 1, ele curasse, mas ninguém podia comprovar, não sei se passassem alguns dias ou semanas, ou pode ser que ele conseguisse curar, porém era sábado, e aí eles acusavam Jesus de realizar um trabalho num sábado. De qualquer jeito, do jeito que foi armada essa armadilha, ela estava mais pró os fariseus do que pró Jesus. Os fariseus estavam em vantagem nessa armadilha. Muito bem, então colocam esse homem lá, mas note o seguinte: esse homem, ele padecia desse mal, gente. Esse homem, ele tinha um problema sério que o impedia de ter uma vida normal. E essas pessoas trouxeram ele para essa festa sem qualquer pudor, sem qualquer sensibilidade. Foi uma crueldade o que eles estavam fazendo. Eles estavam usando esse pobre coitado para um intento perverso que eles tinham. Estavam usando esse homem que padecia, ele estava fazendo qualquer valor para aquilo que ele passava. Falei: vamos colocar esse homem aqui porque ele pode servir para a gente, para isso que a gente quer agora. E quem estava fazendo isso? Gente, não era uma quadrilha, não eram pessoas que eram delinquentes, que eram criminosos, não, eram religiosos, guardiões da lei, guardiões dos oráculos de Deus. Olha só, os mestres do judaísmo, os homens mais religiosos daquele momento, é que armaram essa crueldade. Mas espera aí, eles não conheciam as escrituras? Conheciam. E quem é que disse? Se você conhecer as coisas de Deus, te transforma numa pessoa que tem um bom procedimento, que tem uma boa intenção no coração. Eles conheciam a Deus de cabeça, não de coração. A aproximação deles era de cabeça, não de coração. Deus, ele fala nessa época assim: eu não suporto mais a iniquidade associada ao juntamento solene. Não serve para nada, esses sacrifícios que vocês me trazem, não serve para nada. Tudo que vocês estão fazendo, vocês aprenderam de cor. O coração está longe de mim. E era a situação deles. Mas eles fizeram isso. Fizeram uma cilada, plantaram aquele homem lá no meio daquela festa, fizeram aquela armação. E aí Jesus ali, teoricamente, pronto, pegaram Jesus de calças curtas. Ele achou que tinha sido convidado para uma festa, mas a intenção era outra. Agora imagina esse pobre coitado, desse miserável aqui, doente, esse inchado, quando ele recebe convite, ele pode pensar assim: puxa, eu fui convidado para um jantar na casa do senhor fulano de tal, fariseu, principal da sinagoga. Olha que honra, poucos têm essa honra. Já sei, eu acho que ele quer fazer uma bondade para mim. Ele está ele tem compaixão de mim. Ele está fazendo alguma coisa para me alegrar porque viu a minha miséria. E vai lá o coitadinho desse pobre coitado, vai lá todo feliz porque alguém se lembrou dele. Eu vou poder participar desse jantar, comer coisas boas. Eu vou poder me relacionar com pessoas da alta sociedade. Pode ser que ele foi com esse intento. Não era nada. Era uma armadilha. Era uma arapuca. Muito bem, chega lá. Colocaram, e como esse homem, o mal dele estava estampado na cara, ele era um homem com o rosto inchado, uma aparência horrível, era impossível que alguém não notasse. Muito bem, está aquele homem lá, e Jesus na frente dele. E agora? Como a gente leu aqui, Jesus, é interessante uma tradução assim: e Jesus respondendo. Mas eles não perguntaram nada. E Jesus respondendo. Na verdade, a pergunta deles não estava explícita, mas estava implícita. Todo mundo estava perguntando assim: e agora, Jesus? O que você vai fazer? Como é que você sai dessa? Mas Jesus, como conhecia o pensamento, ele percebeu aquela situação. Digo a vocês, não desde aquele momento, mas muito antes. Ele pergunta: é lícito curar no sábado? Ninguém responde nada. Jesus vai lá. E aqui diz que ele pega esse moço, mas na tradução correta, ele impõe as mãos sobre aquele moço, cura esse moço imediatamente. Porque se aqui está registrado que ele foi curado, significa que naquele momento, sobrenaturalmente, aquele homem murchou. Murchou na hora. Todo mundo viu que ele havia sido curado. Não que as pessoas viram, não, é realmente o coração dele deve ter melhorado, o rim deve ter melhorado, daqui umas 3 semanas ele desincha. Não, na hora, aquele homem emagreceu, desinchou, perdeu aquele líquido do corpo, de maneira sobrenatural. Todo mundo viu que ele foi curado. Ele foi curado na frente de todos,
Aí, curiosamente, Jesus manda ele embora daquela festa. Caramba, ele foi convidado, não tinha comido nada, ainda não veio nem entrada. E Jesus manda ele sair dali. Por que será? Bom, aí depois Jesus toma a palavra e fala o seguinte: qual de vocês, se num sábado vocês tiverem um jumento ou um boi que caia numa vala, vocês não vão retirá-lo? Porque a lei permitia que se você num sábado tivesse um jumento ou um boi numa vala, você socorresse aquele animal. Poxa, mas você ia fazer um esforço. Sim, mas a lei permitia que você fizesse isso num sábado. E aqueles guardiões da lei e dos oráculos de Deus, eles entendiam que mais valia salvar um boi, um jumento, do que um ser humano ser curado. Percebe a sensibilidade desses fariseus? E depois aqui a Bíblia diz que eles não tiveram o que falar. E a expressão aqui que eles não puderam, eles não tinham capacidade de responder coisa alguma para Jesus. Mas o que eu quero colocar aqui? Jesus, ele quando foi convidado, vamos entender que Jesus aqui na terra, ele era 100% homem, mas ele era 100% divino. Quando convidaram ele já entendeu tudo. Ele já sabia o que se passava. Então os fariseus tramando lá, agora a gente vai conseguir pegar Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi entregue e foi morto, né? Na verdade não mataram ele entregou a vida. A palavra de Deus diz lá em Atos 4 que foi tudo feito conforme o que Deus tinha prescrito. Bobagem achar que os principais, os sacerdotes, que Herodes, Pilatos condenaram Jesus. Não, estava tudo no script, gente. Era tudo exatamente o que tinha que acontecer. Então quando Jesus foi convidado, já tinha entendido tudo. Aí eles, fariseus, espertamente, vão trazer um enxadinho aqui, pouco me importa com a vida desse homem, que se ele morre, se ele está vivo, se ele é curado, se ele continua assim, traz ele aqui que vai servir para alguma coisa para a gente hoje, traz esse homem aqui. Jesus sabia. Quando esse homem apareceu, despontou naquela festa, só de gente bacana, só de gente bem vestida, cheirosa, parece aquele homem bizarro, doente, inchado, e Jesus na frente, todo mundo perguntando implicitamente: agora Jesus, o que você faz? Então esse momento podia ser o momento de maior humilhação para aquele inchado, para esse hidrópico. Podia ser o maior momento de fracasso de Jesus. Armaram a cena, o palco estava armado, todo aquele cenário estava pronto, eles fizeram uma arapuca, só que no lugar, de eles fazerem uma armadilha para Jesus, Jesus pega toda aquela cena para fazer uma armadilha contra eles. A armadilha dos fariseus era envergonhar Jesus, era condenar Jesus. Só que Jesus transformou aquela armadilha para curar um homem de hidropsia. Esse homem sai desse palco curadinho, desinchado, sei lá se era coração, que raio que ele tinha, ele saiu dali curado. Aquilo que era para ser um momento de fracasso, um momento de vergonha, de humilhação, se tornou o momento da glória de Deus, onde um homem foi curado e Jesus exaltado, e os fariseus com a boca calada. Vocês viram que eu coloquei aqui? Jesus, mestre de Aikido. O Aikido é uma luta, é uma arte marcial. Sabe aquele Steven Seagal? Entre outras coisas, ele luta esse negócio aqui. Mas o Aikido tem um princípio, que é o seguinte: você pode estar lutando, o seu oponente pode ser maior, mais forte que você. Então, se eu souber Aikido, e eu vou brigar com o Natanael, cara, você olha e fala: você está lascado. Mas se eu souber Aikido, aposta em mim, hein? Estou dando uma barbada para vocês. Aposta em mim. Por que o Aikido faz? Ele aproveita a força do oponente contra ele mesmo. Ele aproveita o golpe do oponente contra ele mesmo. Técnica, sei lá, no luto do Aikido, não sei como é que é, mas esse é o fundamento da luta. Por que Jesus é o mestre do Aikido? Porque sabe o que Jesus fez? Jesus ele pegou toda a força do golpe do oponente e usou a favor daquele homem inchado. Ele usou toda a força, a artimanha dos fariseus em planejar e trazer esse homem, tentar usá-lo, para que ele fosse humilhado. Ele foi enganado. Ele achou que talvez estivesse sendo honrado, estivesse sendo homenageado, alguém teve compaixão dele. Não, eles estavam utilizando ele. Trouxeram esse homem para esse palco, para ele servir de objeto contra Jesus. E para eles montarem essa cena, esse cara gastou dinheiro, gente, porque ele fez um jantar e convidou muita gente. Então mais comida, mais talher, mais serviço, mais coisa, ficou mais caro esse jantar para ele. Eles tiveram o esforço de trazer esse homem para cá. Eles se uniram ali, se prepararam para esse bote.
Então tudo isso que foi preparado, Jesus deixou rolar. Jesus deixou chegar a esse ápice. Jesus aceita o convite. Quando chega na hora do bote, Jesus usa a força do oponente a favor do inchado. Jesus usou toda a força daquela artimanha, daquela trama nojenta, horrorosa dos fariseus, para que aquele momento, aquele homem fosse curado. Jesus é mestre em fazer essas coisas. Ele usa a força do oponente a seu favor. Na Bíblia está escrito assim, Romanos capítulo 8, verso número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei como, mas está escrito. Todos os golpes que você recebe, toda a força oponente, toda a força que vem contra você, Deus é capaz de usar tudo aquilo a seu favor. Isaías 54:17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda voz que se levantar em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Toda a força do oponente, Deus vai usar a seu favor. Eu li um relato verídico, muitos anos atrás, uma viagem de navio, tinha na primeira classe, segunda classe, terceira classe, e tinha um homem lá, na primeira classe, muito arrogante, e ele ridicularizava os cristãos. E na terceira classe existiam os cristãos lá, e a viagem era longa, e eles se reuniam periodicamente para fazer cultos lá na terceira classe. Então esse homem, ele foi lá e falou: deixa eu ver os crentes lá da terceira classe, deixa eu ver os cristãos. E ele desceu lá na terceira classe, ficou reparando aquilo lá, aquele ajuntamento de cristãos, mais pobres do que ele, porque ele era muito rico. E ele percebeu ali que tinha uma senhora sentada assim do lado da parede, e ela estava dormindo, né? E com as mãos assim abertas, estava com a mão espalmada assim, encostada na parede lá e dormindo. Ele foi fazer uma graça com aquela mulher. Então o que ele fez? Ele pegou 2 laranjas e colocou uma em cada mão dela, devagarzinho, bem silenciosamente, para que ela não acordasse, e colocou ali uma laranja em cada mão dela, e ficou reparando o que ia acontecer, né? De repente ele olha, de repente ele vê que aquela mulher acorda, olha para as laranjas e pede a palavra. Pois não, senhora. Eu falei: eu queria dar um testemunho. Eu estava com muita fome, então eu orei para Deus me dar alguma coisa para comer. Eu adormeci, mas quando eu acordei, Deus me deu 2 laranjas. E aquele homem que veio com toda a força para golpear essa mulher, para ridicularizar ela, Deus usa aquele golpe a favor dela. Ganhou 2 laranjas de um bobão que queria ridicularizar um filho de Deus. Uma senhora passando muita dificuldade, uma senhora cristã, passando muita dificuldade na sua casa, com coisas para comer, uma carência danada, tremenda. E tinha na cidade dela um líder, né, um líder religioso, a gente pode chamar assim, de magia negra. E ele não suportava aquela senhora cristã. E ele sabia que ela estava passando um perrengue, que essa mulher estava passando uma necessidade muito grande. E esse homem, dinheiro não faltava para ele, certo? Ele fazia lá tinha lá os seus adeptos, e ele pedia dinheiro, aquela coisa toda. Eu falei: tá bom, vamos ver agora o que eu vou fazer com essa mulher. Ele chamou lá alguns amigos dele e falou assim: ó, leva esse dinheiro para essa mulher, leva esse dinheiro para ela. E depois que vocês entregarem o dinheiro para ela, vocês perguntam se ela sabe a procedência. Ela vai saber que eu estou dando dinheiro para ela. Ela vai saber que o meu Deus é maior que o Deus dela. Então os rapazes foram lá, bateram na porta: senhora falando de tal, olha, alguém mandou aqui uma ajuda para a senhora, aqui um valor aqui e tal. Depois que ela pegou o dinheiro: ô meu filho, muito obrigado, Deus abençoe. Aí eles perguntaram assim: só quer saber a origem, de onde vem esse dinheiro? Não precisa, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Porque Deus usa a força do golpe a nosso favor. Esse inchadinho aqui, ele saiu dali curadinho. O que são esses golpes? A gente recebe golpe na vida. A gente recebe uma injustiça, uma ofensa, uma traição, doença, maldita doença. Pode chamar doença de maldita. Jesus foi na casa de Pedro, a sogra dele estava com febre. Jesus, ele repreendeu a febre. A Bíblia diz: não repreendeu um demônio, ele repreendeu a febre. Às vezes é uma maldita doença, mas não importa o golpe. Saiba que Deus, ele já sabia que você ia ser golpeado. Mas Deus não faz nada? Todas as coisas contribuem para o seu bem. Esse golpe que você está levando,
Deus vai fazê-lo voltar-se a seu favor. Quando você é golpeado, você vai ver em algum momento que o palco da sua derrota vai ser o palco da sua vitória. Tinha um adolescente, teve uma infância terrível, muito difícil, uma adolescência terrível, mas chegou um momento que ele começou a se estabilizar, sem mãe, sem pai, uma casa o acolhe, e ele agora está lá, numa casa que o acolheu, ele arruma um trabalho, trabalhar numa lanchonete, aqui no centro de São Paulo, das 2 às 10, ele ia lá todo dia, trabalhar na lanchonete, 10 horas da noite pegava o metrô e ia embora para casa. Um dia ele estava lá na plataforma do metrô, veio um adulto, começou a puxar conversa com ele, o que você faz, essa coisa toda. Falou assim, é o seguinte, eu sou repórter, trabalho com uma emissora, e é o seguinte, eu queria oferecer um trabalho para vocês, estou precisando de gente, tem uma panfletagem para vocês fazerem. Ele falou, quanto você ganha? Ele falou, quanto ganhar? Eu falei assim, você ganha isso comigo num dia. Brilhou os olhos. Esse homem foi andando de estação para estação, pegou um outro adolescente, mesma conversa, né? E aqueles adolescentes achando aquilo maravilhoso, né? Ele falou assim, preciso de um favor de vocês, eu preciso ir lá na emissora, eu preciso fazer uma reportagem, preciso pegar uns equipamentos lá. Os meninos foram lá, entrou lá na porta, tinha um caminhão, eles começaram a pegar lá equipamentos, microfones, iluminação, aquela coisa, colocando no caminhão, daqui a pouco chega a polícia. Emprego coisa alguma, repórter coisa alguma, eles estavam roubando uma emissora, e esse menino mal sabia o que estava acontecendo. Foi preso, foi para a FEBEM, antiga FEBEM, Fundação Casa. Olha a crueldade desse adulto. Ele encontra um adolescente no metrô, engana esse menino, e agora esse menino vai para a FEBEM, porque um safado sem vergonha, ordinário, insensível, cruel, faz isso com ele. Que golpe, gente, que golpe! Esse menino vai lá para a FEBEM, não estava roubando, mas entra para a FEBEM, e ali ele é identificado como um ladrão. Ele começa a gostar da história, felizmente é uma realidade que FEBEM, agora como é hoje, vira uma escola de crimes para muitos menores, e aí ele começou a gostar dessa história, de sair de lá e ser um criminoso profissional, até que um dia, passados alguns meses, 6 meses, tinha um missionário que ia lá semanalmente, e um dia esse missionário foi lá, ele assistiu um filme, ele ficou todo tocado, ele aceitou Jesus dentro daquele lugar lá, dentro da FEBEM, e milagrosamente, rapidinho depois disso, ele sai de lá. Olha que crueldade, que golpe esse menino recebeu. Só que Deus usa a força do oponente a seu favor. Eu estou falando de uma pessoa que vocês conhecem todos, ele esteve aqui há alguns dias, foi o Cláudio Pita. Foi assim que o Cláudio foi para a FEBEM, um sem vergonha, numa estação de metrô, fez esse canto de sereia para ele foi para a FEBEM. Mas toda a força do golpe que ele recebeu, hoje, o coloca numa posição de saber olhar e saber a necessidade de crianças que estão passando violência. Hoje, ele só toca um abrigo de crianças porque ele sabe o golpe que ele tomou lá atrás. Então aquele golpe que ele tomou lá atrás, Deus usou para o bem dele. Percebe? Deus faz isso até no golpe da doença, porque quando a gente passa por uma maldita doença, Ele vai usar toda a força desse golpe a seu favor. E se você está passando, Deus vai usar isso para seu favor. Não sei como, mas vai. Sabe uma coisa que eu vejo? Quando você sabe que está com alguma doença, alguma coisa que precisa tratar, essa é uma excelente oportunidade para você entender e buscar o que é a cura que Jesus tem para mim. Então, quanto mais você é afetado por um mal ou por uma doença, mais você vai buscar entender qual que é o antídoto que Jesus tem para a sua vida. Aí você vai usar não só para essa doença, para todas as outras que eventualmente aparecerem. Dói um golpe nos seus filhos? Hein, pais? Hein, mães? Como dói, né? Mais do que na gente. A gente não quer que nossos filhos sofram, a gente não quer que eles tenham qualquer revés na vida, que passem por qualquer angústia, a gente não quer. Mas você sabe que Deus, Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que os temem. Salmo 112, que a geração dos justos é abençoada. Deuteronômio 28, que vale para a gente todas as bênçãos, as maldições Jesus já levou, mas as bênçãos diz que o fruto do seu ventre é bendito. Bendito, não pelos pais, por Deus. Então a sua cria,
os seus filhos, eles são benditos de Deus. Não é qualquer um que mexe com eles, não. Mas quando eles recebem um golpe, eu fiquei pensando o seguinte: sabe o que acontece? É uma vacina. Vacina é um líquido que é injetado dentro do seu corpo. Sabe o que tem naquele líquido? Tem agentes da doença. Pô, mas como é que está jogando a doença dentro de mim? Sim, mas numa quantidade, de uma forma que você não vai ficar com aquela doença. Pelo contrário, você nunca mais vai ter aquela doença. Uns anos atrás teve uma vacinação em massa da febre amarela, né? Eu fui lá, eu tinha me vacinado há 12 anos atrás. Eu fui lá, no posto e tal. Falei, não, a sua não é fracionada, a sua não precisa vacinar nunca mais. Eu falei, mas que coisa, eu fui vacinado uma vez, eu nunca mais eu vou ter isso, eu estou protegido para sempre. Então às vezes o inimigo vem com um golpe nos nossos filhos, mas sabe para que é? Para imunizá-los, porque vai ter uma mudança de mentalidade neles, que eles nunca vão padecer aquilo depois na vida futura. Serve para a gente também. O inimigo vem com um golpe na sua vida. Vacina, irmão, vacina. Você vai entender que esse golpe é para o seu bem. Você vai ser como esse inchadinho, que ele chega nesse lugar e é curado, ele não é humilhado. Ele não chega nesse lugar para ser mais envergonhado ainda, mas para ser curado. Deus usa a força do golpe dos fariseus para curar o inchadinho. Estranho que Jesus falou assim, foi lá, impôs as mãos, ele foi curado imediatamente, todo mundo viu, e aí a Bíblia diz que Jesus o despediu. Vai embora, filho. Jesus foi convidado para a festa. Quero comer, não comi nada ainda. Eu quero comer esse negócio aqui. Mas Jesus manda ele embora. Por que será que Jesus mandou ele embora? Fiquei pensando sobre isso. Mas vamos lá. Se fosse você, o inchadinho ou a inchadinha, esse homem carregou aqui um problema sério na vida dele, e de repente ele desincha, é curado imediatamente por Jesus, e Jesus manda ele sair dali. Para onde que você iria? Qual o primeiro lugar que você iria? Para casa. Lembra do gadareno? Jesus libertou ele de uma legião de demônios. Ele queria ir com Jesus, falou assim, não, vai para a tua casa e para os seus e conta o que Deus te fez. Mas eu tenho certeza absoluta, eu concordo com você, se fosse eu faria isso, você vai para a sua casa, para os seus mais próximos, para a sua família, olha como é que eu estou, o que aconteceu comigo, o que aconteceu? Não, Jesus me chamou na festa. Os fariseus lá queriam armar uma arapuca para ele, queriam humilhar, mas olha o que Jesus fez. Oi, foi legal, hein? Pena que você não estava lá. Você precisa ver com a cara deles, ninguém conseguiu falar nada. O cara gastou um dinheirão e não queria. Mas olha eu aqui. Aí mostrar para a família, aí ia mostrar para os parentes, para os amigos, para quem morava vizinho da vila. Ele ia mostrar para todo mundo. Então Jesus falou assim, vai, sai. Eu acho que Jesus, toda especulação, mas acho que Jesus estava dizendo para aquele moço e para mim e para nós o seguinte, filho, sai desse ambiente, ele é tóxico. Esse ambiente aqui só tem quem queria te trair, quem queria te apunhalar, quem queria te prejudicar, te humilhar. Fica aqui, come a comida, você não precisa. Conversa com esse povo, você não vai ganhar muita coisa não, ninguém vale nada aqui. Sai desse ambiente, que esse ambiente é tóxico. O que isso me ensina? Todo mundo recebe golpe aqui na vida. Você tem duas opções. Você pode continuar no golpe ou sair dele. Você pode continuar no palco onde foi ali o seu golpe, você pode sair dele, sai dele. Quando você sente várias vezes o mesmo golpe, você está se ressentindo. Ressentir, sentir de novo, sai dele. Então Jesus disse para aquele homem, para aquele esse inchado, sai desse ambiente aqui. Ele é tóxico para você. Você passou por uma doença, foi golpeado por uma doença, você sofreu pra caramba, tratamento dolorido, penoso, trabalhoso, você sofreu muito. Opa, Jesus usou tudo isso para te dar cura. Não, estou fazendo tratamento ainda, pastor, mas a cura já foi liberada na cruz, creia nisso. Então você aprenda, essa é a força que Jesus usa no golpe que vem contra você. Você vai aprender que você não está doente, você está curado. Mas você já acabou, já declarou a cura, você não tem mais nada. Mas eu sofri tanto, ai meu Deus do céu, como eu sofri, como doeu. Sai desse ambiente, ele é tóxico. Sai desse ambiente. Você tem que ir para um outro ambiente, você tem uma outra dimensão. Cláudio Pita, olha o que eu sofri na minha vida, meu pai morreu, minha mãe me deixou, me abandonou, eu sofri, eu fui para FEBEM agora, meu Deus do céu, quando coitadinho eu sou. Não, faz um abrigo. Sai de onde você estava sofrendo, porque às vezes você já saiu, mas isso está dentro de você. Tira,
Mas o fulano me fez uma injustiça, ciclana me traiu, olha a armação que fizeram contra a minha vida, puxa, como eu sofri, quanto tempo, quantos anos, sai. Deus vai usar toda a força que o inimigo te golpeou a teu favor. E não é para jogar fora, sabia? Quando Paulo fala assim, remendo o tempo, por quantos dias são maus? O Salmo 90, 92 que Moisés escreveu, ele fala assim, ajuda-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcance um coração sábio. Então nenhuma experiência é para você jogar fora, sabia disso? Mas é para você ter superação sobre ela, porque ali Deus te ensinou, ali Deus te consolou, ali Deus fez milagre, ali Deus te plantou a bênção, Deus não te colocou num palco de fracasso, mas num palco de exaltação. Então use isso a seu favor. Esse homem aqui, Jesus mandou que ele saísse de lá. Sai. Deus tem uma outra atmosfera, tem um outro ambiente. Sai do ambiente da doença, da traição, do ressentimento, da amargura, da injustiça. Sai desse ambiente, ele é tóxico para você. Ele já reverteu tudo isso a seu favor. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar.